Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, de maneira que o vosso organismo biológico entre em comunhão com a espiritualidade amiga, que desde os primeiros segundos desse dia preparou o nosso encontro na noite de hoje. Segundo as diretrizes do Pai Celestial, aqui nos encontramos porque assim Ele o desejou. E cada alma encarnada e desencarnada que aqui se encontra está aqui pelos propósitos edivivos e vivos de Deus, nosso Pai, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, simples e ignorantes. Nos mandastes aos mundos primitivos para trilharmos a nossa jornada e assim adentrarmos em tua morada, que não é deste mundo ainda. E aqui estamos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, galgando segundo os nossos passos, o nosso livre-arbítrio, encontrarmos uma forma mais séria de adentrarmos em tua morada. Mas neste mundo de provas e expiações ainda, encontramos em nós tantas limitações, tantas máculas, tantas feridas abertas. Somos espíritos pequeninos, como crianças que ainda não aprendemos a andar, ainda engatinhamos naquilo que tange o maior alçar, que é o alçar da nossa moral, ainda repletos de defeitos, entalhados deles, cheios de iniquidades. Aqui navegamos entre berços e túmulos e berços, buscando os processos lapidatórios provenientes deste planeta, encontrarmos nas células o nosso lugar, a nossa ponte esta, que foi trazida para nós pelo teu Filho mais novo, aquele que veio ao mundo ser para nós o governador da transição, Jesus Cristo de Nazaré. Construíste uma ponte chamada amor, que nos ligou diretamente ao Senhor. E Ele nos disse: vós sois Deus, meu Pai, habitas em cada um de vós, buscai-o em suas aflições, em todas as dificuldades. Buscai em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Eis que então, ó Pai, milênios à frente, aqui estamos, para termos com Jesus o caminho, para termos para com Ele a verdade e termos com Ele a vida que é eterna, por Cristo, com Cristo e em Cristo, consagrando na oração que o próprio Cristo nos ensinou, dar-se-á por aberto os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos encontramos em mais uma noite, para estarmos na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Como disse na oração há pouco, Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o caminho porque deixou um testemunho, quando aqui peregrinou do corpo, qual deveria ser o caminho. E o caminho de Jesus não foi o caminho da riqueza, da abundância, nem do supérfluo. Ele foi da resignação, da resiliência, da vida mais humilde, acatada, serena. Mas em todas as suas trajetórias, em seu caminho,
ele foi muito firme, muito enfático nos seus ensinamentos. Ele sempre empoderava a todos que estavam com ele. Nunca delegou a ninguém ser ele uma muleta para alguém. Ele sempre nos colocou em progresso. Nos mostrou que o caminho do progresso, atrelado com o caminho do amor, é aquele que devemos seguir. Ele é a verdade. Porque se pegarmos em contraste todos os seus ensinamentos deixados pelos discípulos, vamos encontrar uma verdade absoluta. Ele não destruiu lei nenhuma. Ele não veio destruir o Antigo Testamento, nem as leis de Moisés. Ele veio nos firmar que a verdade é uma só. Aquele que ama não mata, aquele que ama não rouba, aquele que ama não quer o mal, aquele que ama não engana. Ou todos os outros mandamentos, ou 7 pecados, tudo que quiser englobar, todos os atos errôneos que pudermos fazer, quando colocamos o amor, somos incapazes de fazer a quem amamos. E a verdade que Jesus deixou é que devemos amar universalmente, amar a todos da mesma forma e da mesma intensidade, assim como Ele amou. Porque quando a gente ama de fato, somos incapazes de cometer qualquer delito para alguém. Mas Ele também nos ensina que este alguém pode ser nós mesmos. Que devemos nos amar de tal forma e tal maneira, de todas as nossas forças e de todos os nossos espíritos, porque dentro de nós o Deus vivo vive. E amando a nós mesmos, estaremos amando o Senhor, o nosso Deus, e assim amar o nosso próximo. Esta é a verdade absoluta. E se não fugirmos dessa verdade, não alçaremos voos maiores. E Jesus é a vida. Porque em vida biológica deixou testemunho. E quando o corpo ceifou-se pela lança do destino, em sua crucificação, ele ressurgiu, nos mostrando que a vida é eterna. Ele é eterno. E nós somos como Ele. Nós somos eternos. O caminho, a verdade e a vida. E nesta noite ao qual nos reunimos no nome dEle, para podermos usá-lo sempre como norte, como pulso para os nossos passos. Aqui então Ele nos trará o caminho, a verdade, e nos mostrará, como sempre, que a nossa vida é eterna. E é por Cristo e com Cristo, porque ali nos reunimos no nome dEle. Indifere dos estandartes religiosos, aqui estamos, porque no meio de nós existe Jesus Cristo de Nazaré. Porque assim voltamos, e onde um mais se reúne pelo nome, Ele se faz presente. Ok? Vamos abrir para as perguntas. Sim. Por exemplo, a mediunidade de uma pessoa é particular do espírito dela? Ou existe correlação entre as mediunidades da família? A mediunidade da avó é perigosa, da mãe é perigosa, da filha é perigosa? Vamos falar sobre a mediunidade em corpos. A mediunidade ela é uma característica biológica, ela não é espiritual. A glândula pineal é a antena parabólica que capta o plano espiritual e dá vida ao corpo. Então, o corpo por si só, ele é dotado de um canal mediúnico, porque se não o fosse, não traria consciência ao espírito encarnado. O espírito encarnado, a capacidade vossa de pensar, raciocinar, refletir e as lembranças de longo prazo, ela está guardada na sua alma. E este canal que traz as lembranças da alma para o corpo presente em que habitas é o canal mediúnico. O que difere a mediunidade do encarnado é como se você tivesse no telhado de sua casa uma única antena parabólica. Em determinado momento você pode comprar outra antena parabólica para pegar mais canais. Quando assim o faz, chamamos de mediunidade doutrinária. Alguém que nasceu com a permissão de uma única antena, passa por doutrinação, muito dentro da igreja evangélica, mas não propriamente como médiuns, mas como canais do Divino Espírito Santo,
mediadores do Divino Espírito Santo, e muito enfático no Espiritismo, através da doutrinação do Pentateuco kardeciano. Coloca-se então uma segunda antena, uma terceira antena, para captar além de sua própria alma. Então essa é a mediunidade doutrinária. Quando nasces e no seu DNA, no seu cromossoma, está definido que desenvolverá a mediunidade empírica, nasces vós com uma predisposição de uma mutação na glândula pineal, ao qual você já nasce com várias antenas parabólicas que capta, além de tua alma, todo o campo exterior mediúnico. Essas antenas parabólicas têm função clarividência, psicografia, psicofonia, incorporação. Então, assim determina o grau e o estilo de mediunidade. A mediunidade, então, sendo assim, é um processo do corpo biológico. O espírito não precisa de mediunidade porque ele não tem órgão algum, ele não tem matéria nenhuma, ele é apenas luz e energia. E essa luz e energia, ela se materializa no que chamamos de perispírito, para dar uma singularidade, uma forma humana para um espírito que é divino, além deste planeta. Então, a mediunidade propriamente dita, ela é particular, ela pode ser empírica, ela pode ser doutrinária e ela é biológica, não é hereditária. Não é porque uma avó teria tido a mediunidade em um terreiro de Umbanda no século passado, que toda a sua árvore genealógica para frente virá com a mediunidade. A mediunidade ela pode ser adquirida ou pode vir como um nascimento. E isso não difere dos seus ancestrais, não difere de sua família, não difere de algo que possa ter herança. E sim a responsabilidade de você para consigo mesmo, no dedilhar de sua vida, se valendo da mediunidade para auxiliar no teu progresso, ou também se valendo da mediunidade para estagnar o teu progresso. Porque, como eu disse, sempre relato, a mediunidade não é um dom, ela é um karma, tanto para os que nascem empiricamente, quanto para aqueles que trazem para si como doutrina. Posso chegar até à afirmativa de que aqueles que buscam a mediunidade como doutrina são mais responsáveis do que aqueles que nasceram com, porque ao nascer veio o véu do esquecimento. Então, se relapsar durante a sua jornada com os seus compromissos pré-assumidos antes do reencarne, serás atenuado. Aqueles que passam uma vida e buscam a mediunidade por doutrinação estão colocando o seu empenho, estão colocando a sua energia naquilo, e se fizer não tão bem feito, as consequências são mais pesadas, não são atenuadas. Mas, de todas as formas, a missão mediúnica, ela é particular, encarnado para com o próprio espírito, e não por heranças genéticas ou de qualquer outra sorte. E por que essa coincidência com a mediunidade? Da avó ter que ser bloqueada também, por causa de botar em risco a vida dela, física e neurológica, psíquica, e depois a neta ter o mesmo problema? Quando falamos de família alcateia, como já expliquei a vós, ou famílias em grupos, que são famílias que reencarnam sempre sucintos no mesmo seio familiar, sobre o mesmo sobrenome, são famílias que sempre estão reencarnando, são grupos de espíritos que sempre adentram próximos ou agrupados. Quando cometemos um relapso muito profundo religioso no passado, lembrando que a religião espiritualista, ela é a mais antiga do planeta, recordarmos os faraós, que data as escritas mais antigas conhecidas e relatadas, em termos de catalogação, de doutrinação, vamos encontrar na religião faraônica o espírito, a vida eterna, não como uma reencarnação, mas como a ressurreição. Então, são preceitos espirituais antiguíssimos. Então, fatalmente já erramos em outras vidas no quesito espiritual. E quando uma família inteira, há 2, 3, 4 séculos erraram espiritualmente, e essa família é uma alcateia, um grupo muito grande, ao reencarnar, todos estão com os mesmos débitos. Então é comum que dentre a família e a sua prole venha esta mediunidade em sequência, mas se trata de uma família em alcateia.
Se trata de um grupo familiar que sempre reencarna, ao qual os débitos são similares, são da mesma estirpe, são do mesmo grupo debitório. Conseguiram entender isso? Sim, mas Porque o Douglas se embananou. sim, Começou a mudar o português aqui, ele começou a se embananar. nesse caso não é família, é um café. É um grupo grande. Né? Sim. É tão pequena a família. Ela foi se enxugando com o tempo. Mas se voltar nos seus passados, elas eram... o teu sobrenome é muito maior no passado. Ela veio se estreitando. Mas o débito adquirido foi lá atrás e este débito foi com um grupo maior. Por não ter uma solução, a família vai se estreitando. Porque senão, em todas as oportunidades, não houve a oportunidade da reconciliação, vai se estreitando o grupo. Então, ao se estreitar uma família em alcateia, significa que essas vão fazer voos solos. Quando uma família alcateia não consegue recuperar-se em seus débitos como família, são isolados até de continentes, para que possam ter voos solos, para que cada célula melhore, para que no futuro oportuno todos se unam e voltem para serem provados e espiados segundo a necessidade da alcateia. Vamos aqui, depois vamos aqui. Quando a mediunidade pode estagnar aquele que já recebe, quando ela estagna o progresso da pessoa? A mediunidade jamais estagnará o progresso de ninguém, porque a mediunidade, primeiro temos que conversar sobre qual tipo de mediunidade falamos. Se for a mediunidade empírica, o espírito assumiu o compromisso de ter este karma, para que possas auxiliá-lo a, nessa encarnação, sair bem melhor. Por que Deus permite que um espírito nasça com mediunidade tão ostensiva para sair melhor? Duas. Uma forma missionária, para poder levar uma grande massa ao mesmo caminho. Aí temos Chico Xavier, temos Divaldo, como exemplo mais midiáticos brasileiros. Ou espíritos que teimosamente, durante muitos séculos, não progrediram e também não retroagiram. São espíritos que não são ruins, mas também por vários processos, seja a preguiça, seja o comodismo, seja a procrastinação, seja todas essas mazelas, prefere tomar conta do seu umbigo do que fazer o bem. Então passa a ser esse espírito por muito tempo como um viajante, sem aproveitar as oportunidades que Deus dá. Então, quando você fica muito tempo sem progredir muito, é ofertado a você: olha, vem cá, faz tantos séculos que você não agrava, mas também podia ter melhorado tanto e não o fez. Você não quer tentar uma forma diferente? Vamos aqui, podemos fundar um grupo espírita e agrupar todos para que possamos progredir? Então, olha que legal, será que eu vou dar conta? Talvez nessa vida, na outra não deu não, mas nessa vida, quem sabe? Aí você aceita. Nasceu, o véu do esquecimento tolhe. Teu livre-arbítrio segue. Se você aproveitar a mediunidade e a fazê-la com amor, com gentileza, com resignação, abnegação, o teu campo de progresso espiritual, não se fala de progresso material, a mediunidade nada se trata de progresso material, se trata de progresso espiritual. A sua vertente espiritual, ela é ascendente muito mais do que a grande maioria. Porém, no contrato firmado, se você fizer mau uso, também é descendente. Então, ao mesmo tempo que você pode progredir, você também pode regredir, retroagir. No preceito moral, é diferente do preceito intelectual. Então, a mediunidade é um compromisso que, bem utilizado, te acende, mal utilizado, te regride. E se você não fizer nada com ele, você continua sendo quem você é. Normalmente, empiricamente, seria aquela versão que você foi há tanto tempo. Então, você tem a mediunidade e fala: mas deixa para amanhã, deixa para mais para frente, deixa para... Então, a mediunidade nunca vai retardar o processo evolutivo de ninguém, se ela não for usada erroneamente.
e se ela for usada da forma correta, ela então fará com que o espírito ascenda muito mais rápido. Mas, repito, não é dádiva, é karma. Porque por que alguém precisa ascender mais rápido que o outro? Por que alguém precisa ir para a escola fazer... Recuperação, aula extra, Exato. aula de reforço. Quem que fica de recuperação? É aquele que estudou certinho? Então quem tem mediunidade é porque está de recuperação. Entendeu? É uma aula de reforço. Então, se necessita mais, porque ficou para trás. Necessita de aulas particulares, necessita de professores a mais, porque ficou para trás. Não quis estudar. Não significa de capacidade, mas significa que na hora que deveria fazer bem, deixa para depois. Sabe aquilo que fazemos ainda em vida? Deixa para mim. Somos isso. Um certo dia, lá atrás, quando começamos a parte mais que o Douglas começava a perguntar sobre a mediunidade, ele falou: qual seria a maior mudança que eu preciso fazer em mim para que a minha vida possa melhorar? Foi mais ou menos isso. Ele acreditou que eu poderia falar: faça o curso disso, faça o curso daquilo, faça aquilo. Nós viramos para ele e falamos assim: resolva os seus problemas no hoje, não deixe para amanhã. Ele falou: mas é só isso? Eu disse: fazem 32 anos que você só deixa para amanhã. Então, para eu estar falando isso para você, é porque você já deixou há 32 anos. Então, a grande mudança que nós precisamos colocar em prol é resolver o problema hoje. Esse problema é de amanhã, não, esse problema é de hoje. Porque se você tem um problema e o alimenta, ele se torna maior que você. Aí depois, quando esse problema se torna muito grande, nós não enfrentamos, nós fugimos. E quando fugimos, fazemos uma ação. E essa ação gera uma reação que vai nos pegar na curva da vida lá na frente. Nesta ou na outra. Então, a grande mudança do dia a dia é: o problema apareceu, resolve. Enquanto ele é apenas um pequenino, você vai resolver. Agora, a procrastinação é o maior dos inimigos dos irmãos encarnados. Procrastina, nasce com mediunidade. Aí ficou na loucura ou aqui no céu. Assim funciona. Mas a mediunidade não procrastina ninguém. Ela dá ferramentas para que o médium possa evoluir. Mas o médium evolui primeiro a si mesmo, depois ao próximo. Quando Jesus ensina que nós devemos amar a nós mesmos, porque estamos amando Deus, e depois amar o próximo, porque aí também estaremos amando a Deus que está no próximo, nos mostra que a maior responsabilidade que o Espírito tem é consigo mesmo. Não é com os seus pares, nem seus familiares, é consigo. Porque se você é incapaz de amar a si, como você pode falar o que é amor para o outro? Não há coerência. Então, é o alto amor. Em primeiro lugar, ama-te mesmo. Em outra passagem de Jesus, ele diz: consegues enxergar o cisco no olho de teu irmão e não vê a trave que te cega. Então, ide, procurai e reconciliar com a tua trave. E então, auxilie o outro no cisco dele. Mas resolva a ti mesmo. Então, são estes ensinamentos. E quando temos mediunidade, temos que nos entender com nós mesmos. Percebe? A mediunidade não procrastina, não estagna ninguém. Ela é apenas um veículo bem usado, mal usado. É como um carro. Se você usar, cuidar, zelar, terás o carro uma vida inteira. Se você não cuidar, não zelar, dirigir embriagado, a chance de você ter um acidente é muito maior. E o carro se desfazer é muito maior. É algo que deves cuidar. Não quero cuidar, não quero ter carro. Passa a sua vida sem carro. Ok? Mas não é peso para ninguém. Agora, a mediunidade doutrinária porque a mediunidade doutrinária é você querendo. Se você assume: pai, eu quero ser tanto médium, aí vamos na casa espírita e vamos estudar o Pentateuco. 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você começa a ter os sentidos aguçados e você começa a trabalhar. Aí, se você para do nada, aí é como assim:
mas você quis tanto, agora desistiu? Cadê o compromisso? Então, o teu corpo vai receber algumas energias que não deverias. E se quiser saber, eu falo quais são essas energias. Você passa uma vida e todos nós que nascemos temos nossos obsessores. Aí você chega na casa espírita. Ai, que lindo que é o espiritismo. Nossa, é tão bom receber. Eu quero ser médium para psicografar, eu quero ser médium para ajudar. Aí a casa tem lá o roteiro. Você fica 4 anos estudando para ser médium. Os seus obsessores falam assim, ela não vai aguentar, ela vai ver, não vou dar paz para ela. Os 4 anos os seus obsessores te atormentando para que você desista. Mas você é firme, forte e consegue. Aí você começa a trabalhar. Os seus obsessores vão ficar bonzinhos? Ah, não, deixa para lá. Eles vão ficar mais em ira. Você entra no centro e eles ficam lá fora. Você sai e eles falam, amanhã eu pego ela. Aí amanhã eles começam a trabalhar na sua mente para que você cometa deslizes morais durante o dia. E esses deslizes vão te afastar da casa. A hora que você se afastar da casa, eles conseguem a razão que eles queriam. Falei que não ia durar, não mudou há tantos 1000 anos, vai mudar agora? Aí eles caem em cima do mundo. Por isso que aqueles que frequentam, principalmente casas de Umbanda, que se desenvolve dentro da Umbanda, porque a Umbanda tem um método mais fácil de desenvolvimento mediúnico. Ele é muito mais anímico do que propriamente na crença tanto do evangélico, que trabalha com o Divino Espírito Santo, quanto do espírita. A Umbanda, a Kimbanda, o Candomblé, as matrizes africanas, têm um método muito mais antigo de desenvolver a mediunidade. E quando você acredita que está desenvolvendo a mediunidade dentro da casa da Umbanda, a sua vida lá fora muda de ponta cabeça. Aí você enfia na sua cabeça que a sua vida lá fora está de ponta cabeça porque você virou um bandista. Aí você para de ir no centro se proteger. Aí lá fora fica de cabeça em pé. Dali 6 meses você vai no chão. Porque eles te elevam, porque quanto mais alto você estiver, maior é o seu tom. E assim eles fazem. Então, a responsabilidade do médium é o compromisso. O compromisso de estar sempre. O compromisso é com horário, é com disciplina. O compromisso é um só. Esteja aqui, ou em qualquer trabalho, com o seu coração. Se você estiver aqui para ser visto, para ser aplaudido, para ser qualquer outro sentimento que não seja porque você quer estar, não esteja. Se em qualquer dos momentos do Douglas, lá fora na vida dele, no dia da palestra, ele passou por um dia muito cheio de cólera, muito cheio de ira e revolta, à tarde ele pergunta para os espíritos que estão lá com ele, diz assim, como será o estudo de hoje? E nós respondemos, como está o seu coração? Se ele falar, não está muito bom não, então fique. Porque não se trata do que você deseja ou não, se trata do amor. Porque nada vale adentrar aqui se o coração dele não estiver. É oco. Sabe o pão bolorento? Santo do pau oco? É belo por fora e oco por dentro? Sem amor, é isso. Então, você não precisa ficar sem comer carne, não precisa jejumar, não precisa nem estudar. Venha com amor. E faça isso não apenas no trabalho mediúnico, mas faça isso em todos os trabalhos que vocês executarem pela vida. Porque se todos os trabalhos que vocês executarem pela vida, vocês fizerem uma análise do que está aqui, condiz com o que está aqui, vocês vão sair de cada enrascada. Vocês não vão entrar em enrascadas nenhuma. Porque o que está aqui condiz com o que está aqui. Agora, se você já faz as coisas forçadas, se você já vai num lugar que você não gosta, que não está um bom clima, não adianta. Então, para tudo, principalmente para o trabalho mediúnico, é o que está no seu coração. Venha porque te faz bem. Venha porque quando você adentra nessa casa, você já sente a energia. Quando você vira 3 quarteirões daqui, você já sabe que está chegando na casa. Porque a sua mente é serena. Façam essa reflexão. Quando vocês estiverem perto, no reduto da casa, 2 ou 3 quarteirões,
a mente aquieta. Porque se o teu coração estiver limpo, estiver pronto para amar, a tua mente faz assim. Aí você já entra na sintonia da casa, adentra em serenidade e aqui permanece. Vale para a saída. São 3 quarteirões. 3 para frente é você com seus obsessores. E assim está tudo certo. Ok? Assim funciona. Bom morar menos que 3 quarteirões do centro. Que beleza! É menos que 3 quarteirões. Está no raio de abrangência. Nem por isso os obsessores deixam a vida quieta. Ok? Vamos aqui. Caracterizando o espírito que evolui, existe uma evolução espiritual. Ele pode influir, ou seja, por algum demérito dele, ele pode evoluir uma categoria mais inferior, como ultimamente um castigo ou uma redução daquilo que ele teve, do mérito. E a outra pergunta é, sabemos que existem muitas pessoas que não comem carne vermelha, que não comem algum tipo de carne, mas comem peixe. E vem com a premissa de que o espírito do peixe é coletivo. É verdade isso? Pois é. Vamos à primeira pergunta. Kardec indaga os espíritos de verdade no livro dos Espíritos. O espírito pode regredir, retroagir? Os espíritos de verdade dizem não. Nunca um espírito haverá de regressar ou retroagir. Essa é a resposta em 1845 até 56, quando for catalogada a obra, na fase de catálogo, de criar uma doutrina. Porém, quando pegamos essa resposta, nós mergulhamos para dentro da formação de um espírito. O espírito é formado numa tríplice trindade. Deus, que é a nossa criação, a nossa energia. E como na pergunta de Kardec, quando pergunta da nossa criação, como fomos criados? A imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes. Santíssima Trindade. Somos Deus, fomos criados simples e ignorantes. Somos 3 vertentes. Se pegarmos todo o nosso conteúdo moral, todo o nosso conteúdo intelectual, e estivermos encarnados num sofrimento muito agudo, ao qual os nossos pensamentos são inquietos, ao qual a nossa intelectualidade não nos ajudará, porque estamos em tormenta, e a nossa moral também não nos ajudará, nós dobraremos os nossos joelhos, e lágrimas sairão de nossa face, porque estaremos acionando a Trindade divina que mora em nós, que é Deus. Quando essas 2 vertentes entram em colapso, sobra Deus, que é a nossa estrutura. Na Igreja Católica chamamos de fogo da vida, chama, é Deus. Tudo ruim, a chama de Deus nunca para. Este é Deus. Simples e ignorantes. Vamos tratar da simplicidade. Da nossa criação somos criados todos iguais. Imagem e semelhança do Pai, simples e ignorantes. A simplicidade é a nossa envergadura moral. Nós, ao reencarnarmos e reencarnarmos, berço, túmulo, túmulo, berço, incontáveis vezes desde nossa criação, há bilhões às vezes de anos atrás, segundo o calendário grego-romano, nós criamos o que chamamos de envergadura moral. Essa envergadura moral, ela pode ser ascendente ou ela pode ser descendente. Uma pessoa que nasce e já tem um instinto de matar as pessoas, a sua envergadura moral não pode ser ascendente, ela é descendente. Então, se pegarmos e olharmos o crivo apenas a nossa envergadura moral, nós sim ascendemos e nós sim regredimos, porque ela é moral. Isso não tem como, porque ora nós podemos ficar 2000 anos sem matar ninguém, 2000 anos, 20 vidas. Na 21ª vida, tivemos um surto psicótico e tiramos a vida de alguém. Mesmo que em 2000 anos nós construímos a nossa envergadura moral, o ato de tirar a vida de alguém
seja ela por doença, demência ou qualquer ato nosso, mas está pautada no livre-arbítrio, faz com que nós regredimos moralmente, nós regressamos moralmente. Essa criação dessa envergadura moral, ela então abaixa. Entenderam até aqui? Então, no sentido moral, um espírito ele ascende ou ele descende na moral. Mas somos uma tríplice, somos uma santíssima trindade. Existe a envergadura intelectual, simples e ignorantes. O que aprendemos, nós não esquecemos. Então, essa envergadura, esta coluna, ela só cresce. Quer um exemplo? Alguém que desencarnou já sabendo mexer no celular, ao reencarnar, um ano que você vai dar no celular, ele vai navegar. Porque ele aprendeu a mexer no celular na vida passada. Então, todo o nosso aprendizado intelectual não existe regressão. Ela é só ascendente. Então, se somos compostos de uma tríplice trindade, essa vertente só cresce, essa moral oscila, e esse é Deus. Por sermos assim, é que os espíritos respondem: nenhum espírito regride na totalidade. Porque por mais perverso que você seja, por mais tirano que você seja, você está aprendendo constantemente. E por você estar aprendendo, você está somando conhecimento no seu espírito. Então, o espírito não regride na trindade, mas regride na moral. E o que nos delimita entre mundos evolutivos é a nossa moral, não é aquilo que sabemos, nem é o conteúdo que aprendemos, é a nossa envergadura moral. Então, só está no mundo de regeneração quem tem moral para estar lá. Só estamos no mundo de provas e expiações porque a nossa moral nos coloca aqui. Se nós quisermos invadir como se fôssemos intrusos de um país estrangeiro, se quisermos entrar no mundo de regeneração, seremos expurgados, seremos expulsos, porque nós não temos moral para lá estar. Mas se quisermos navegar no mundo primitivo, nós podemos, porque nós vamos nos países inferiores àquele que estamos. Terras estrangeiras inferiores é mais fácil. Tenta entrar num país superior, a dificuldade. Então, o que nos tange em mundos planetários é a nossa envergadura moral. Então, o que nos coloca em estágios planetários é a nossa moral. Assim sendo, se mergulharmos em mundos primitivos, vamos encontrar espíritos muito inteligentes. Muito mais do que propriamente os espíritos medianos da Terra. Mas, moralmente, estão aprisionados no mundo primitivo. Assim como na Terra existem espíritos muito mais sábios, muito mais intelectualizados, que poderiam estar pela sua bagagem intelectual em mundos melhores, mas não estão porque moralmente não podem adentrar lá. Para finalizar este ensinamento, Jesus diz no Sermão da Montanha: felizes os mansos e os pacíficos, pois estes herdarão a terra. Quem herda a terra de alguma mutação, de alguma transformação, é uma herança. Então é como se algo morresse, sobrasse uma herança. Então a terra será uma herança para aqueles que são mansos e pacíficos. Porque quando a terra for de regeneração, a envergadura moral necessária para estar aqui será só quem for manso e pacífico. Pacífico. Senão não vai ficar. O que vai acontecer com esses espíritos? Vão ser levados para um outro planeta, condizentes à sua envergadura moral. Então, por essa formação, não podemos cravar que o espírito retroage, mas o espírito sim estagia segundo a sua envergadura moral, segundo os graus de evolução planetária. Mas o espírito, ele é o que ele aprende, ele é o conjunto de todas as suas vivências, de todas as suas vidas. Ok? A segunda pergunta, repita para mim, por favor. Muitas pessoas não são voluntárias para aprender. Existe realmente uma tendência de dizer que o peixe pode ser do peixe coletivo. Sim. Mas já visto que não falando, mas na minha vida existe.
peixe não há problema, porque o espírito do peixe é coletivo. E essa premissa é verdade? Não. Existe a separação dos reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. Os reinos vivem em harmonia entre si. O único intruso aqui é o hominal. Nós somos intrusos. O planeta ele existe muito antes da nossa chegada. Nós, espíritos que aqui habitamos um planeta que já existia. Já existia antes de qualquer espírito estar aqui. Então, antes da nossa vinda para este planeta, para habitarmos e começarmos um mundo primitivo, que a Terra o era, há milênios de anos, aqui existia o reino mineral, aqui existia o reino vegetal, aqui existia o reino animal. O homem é uma mutação do reino animal com o reino nominal. Ele é um animal dotado de consciência. E essa consciência é o que dá a ele um novo reino, um reino hominal. Tudo que o homem biologicamente precisa foi ofertado a ele no reino vegetal. Tudo que o seu organismo necessita, você encontra no reino vegetal. Ponto. Então, o correto para se viver nessa vida é ser vegano, vegetariano, qualquer vegan que você quiser. Não. Viver neste mundo é assumir as responsabilidades dos seus atos morais. O que tu comes ou deixa de comer não importa. Se você quer comer carne humana, você pode. No entanto, que temos os canibais. Porém, isso é um desvio de conduta moral. Então, se o meu paladar é exótico e eu só quero comer carnes humanas, você vai comer carnes humanas. Ponto. Você vai afetar a sua envergadura moral. Se você quer comer carne de porco, carne vermelha, peixes, é do reino animal. Você está infringindo uma lei porque o teu corpo foi criado para viver do reino vegetal. Por quê? É mais fácil você plantar ou matar os animais? Qual que é mais doloso? Os animais. Desde que você coma os vegetais, não matar os animais, porém, o dolo é muito menor. Você não causa risco à sua envergadura moral por enquanto. Por que por enquanto? Porque quanto a maioria da população do planeta está na cultura de comer o reino animal, isso não é uma falta. E se você analisar as últimas 2 décadas, a quantidade de espíritos que estão nascendo, reencarnando, que já são veganos, já é um índice de que aos próximos 1000, 2000 anos, esses espíritos serão veganos. E quando os veganos forem a maioria, matar um animal será sim um risco na sua envergadura moral. Assim como, repito, se você quer ser canibal, tudo bem. Só que não nos dias de hoje. Por quê? Quase ninguém come carne humana hoje. Mas e no passado? Então, o que é um débito hoje? Você, na sua envergadura moral, comer a carne humana, há 30 mil anos atrás não era. 30 mil anos era o espólio de guerra. Quando uma tribo ganhava outra, ele matava para pegar carne. Por quê? Porque os animais eram bravos demais, grandes demais. Como é que você ia matar? Então era mais fácil você matar outro humano. Então, há 30 mil anos atrás, a maioria dos encarnados comiam carne humana. Como que poderia delegar um débito moral ao qual era o costume da maioria? Hoje, não. Assim como há milênios à frente, comer carne do reino animal, seja ele qual for, será uma falta, assim como é a carne humana hoje. Entenderam essa relação? A falta, ela é sempre equilibrada com a cultura, com as crenças, com aquilo que você entende como vida. Exato. E se os costumes da maioria é comer carne do reino animal, ótimo. Por que ótimo? Porque antes a gente comia do reino animal. Então tá bom. Estamos melhorando, correto? Temos que falar isso, porque falar para o Douglas que ele tem que comer alface, ele vai morrer de fome. E os peixes? É do reino animal. Então, o dos peixes não é coletivo, cada peixe tem o seu. Como que eu posso falar que o perispírito do peixe é coletivo, sendo que o do boi não é? É o mesmo.
a energia é a mesma. O perispírito é a mesma energia. O peixe, quando morre, seja ele pelo processo natural ou devorado por outro de seu reino, de sua casta do reino animal, ele volta para o universo. E o perispírito do peixe pode ser de um urso, pode ser de um cachorro, pode ser... Então essa é a crença de um perispírito ter várias faces do reino animal. Um perispírito de um peixe nunca será só o peixe, ele será o reino animal. Então o perispírito do peixe se desfaz, porque tudo que é vivo tem perispírito, porque precisa vencer a força da gravidade. Então ela se desfaz, volta para o universo e se transmuta em um outro do reino animal. Não há evolução no reino animal propriamente no plano espiritual. A evolução do reino animal ela está condizente à gravidade do planeta. Por que os animais hoje são menores do que na época pré-histórica? Porque a força da gravidade naquele tempo era menor. O planeta era mais reto, no ângulo de 90 graus. Então a gravidade era menor. Hoje a gravidade é maior. Com a gravidade maior, quanto maior o corpo, você não anda. Então, por isso que a própria evolução da espécie foi transformando os animais e o próprio corpo humano em menores. Então, a evolução da espécie, ela é biológica. Perispiritual não existe evolução. Um perispírito de um peixe nunca vai por evolução virar um perispírito de um macaco. Não é assim que funciona, não é essa a evolução. A evolução é algo consciencial. É algo da consciência, evoluímos consciencialmente. E essa evolução é só do reino nominal, é só dos seres humanos, dos espíritos criados por Deus. Ok? Eu tenho uma pergunta, assim, vou tentar separar. Hoje em dia, assim, dentro da evolução da Terra, falando sobre os relacionamentos, hoje é muito comum a traição. Então, a traição de relacionamento amoroso. Como que fica uma pessoa, por exemplo, que isso é uma coisa normal para ela? Então, assim, ela não consegue ter um respeito no relacionamento, por exemplo. Ou a pessoa que ela tem o hábito de envolver com pessoas que têm um relacionamento. Então, ela não tem um relacionamento, mas ela se envolve com pessoas que têm um relacionamento. Como que funciona, por exemplo, a lei com a espada que você feriu, você será ferido? Ou como que é dentro da espiritualidade? Porque é uma coisa assim, a outra pessoa não fica sabendo, vida que segue. Então, assim, como que funciona isso dentro da espiritualidade? É um assunto interessante, porque assim, no teu questionamento você relata que a infidelidade ela é maior hoje do que antes. Eu acho. Não é? Antes não tinha rede social, não tinha internet, não tinha câmera, então as coisas faziam-se e ninguém sabia. Hoje, se você quiser matar alguém, você vai ter muita dificuldade. Quem dirá trair. Né? Então, hoje, com a tecnologia da informação, ela vem para mudar os paradigmas. Porque quando falamos de traição, vamos voltar em 1908. Faz muito tempo? 1908? Não. Existia um papado em 1908. Existia um papa. Esse papa tinha 16 mulheres e 4 namorados. Sabiam disso? Eu não. Isso é a Igreja Católica. Isso. 1908 faz tempo? O papa tinha 4 namorados e 16 esposas. O que mudou de lá para cá? As leis humanas. A Europa começou a se modernizar nas leis e ela começou a sair da monarquia para o que conhecemos de democracia. E a democracia ela é da época da Grécia Antiga. O primeiro livro de democracia foi escrito há 300 anos antes de Cristo. A base da democracia tem 2.300 anos. Então, a Europa começou o início da democracia. E na democracia, o europeu começou a colocar leis humanas de que os pares teriam acesso à herança. O que a Igreja Católica falou? Se o Papa morrer, é ele que tem a propriedade monetária de todos os bens da Igreja.
Se esse Papa com 16 esposas e 4, 5 namorados morrer, quem que fica com a herança da Igreja Católica? Oi. Papa, não casa. Quem assina pela Igreja nos quesitos materiais de dinheiro? Padre. Vamos dizer que a Igreja Católica permitisse que o padre fosse casado. Se o padre morresse, pela lei do homem, quem fica com o dinheiro do padre? Então, o que é mais fácil? Estamos falando de um século e pouco. Então, a própria mudança da igreja fez com que acreditássemos que essa seria a hierarquia. Entende? Então, se você imaginar que há 100 e poucos anos atrás, o Papa tinha 17 esposas e namorados, isso era moderno demais, né? A traição, ela estava sob o guarda-chuva da cultura. E ainda é até hoje. Porque se você mergulhar em países muçulmanos, o homem pode ter quantas mulheres ele puder sustentar, desde que ele dê tudo igual para todos. Falam 7 porque normalmente ele não aguenta nem 3. Limita ali em 7, mas a crença é de que ele pode ter quantas quiser. Então estamos sobre um guarda-chuva cultural. Estamos sobre a história da humanidade, que delegava ao homem o poder de ter quantas mulheres ele quiser, desde os períodos da guerra. Porque se mergulharmos nas guerras tribais, quando falávamos a vocês agora há pouco, que ao invadir uma tribo, você matava os homens e aqueles que poderiam reagir, comiam a sua carne para ter mais proteínas, mais energia, e ficavam com as mulheres e as crianças que pudessem ser doutrinadas numa nova cultura. Então, fazemos isso desde muito tempo. Então, a traição conjugal, ela é uma herança que desde a Grécia Antiga, desde muito tempo, estava sobre o guarda-chuva cultural. Crenças limitantes. A tecnologia da informação vem para fazer uma ruptura. Vem para que aquilo que a Igreja Católica iniciou de transformação, ao qual ela traz o seio da família mais próximo, e que ficou muito radical também, que vai ser desconstruído aos poucos, vem a trazer esta reforma íntima. E essa tecnologia da informação vem escancarar os velhos costumes. Então, se você me pergunta, um espírito encarnado hoje que só trai, se você mergulhar na vida passada, ele traía, na outra traía, na outra traía, na outra traía, na outra traía. Aí você fala, ele é culpado. Aí você procura a cultura, a crença que ele vivia era permitida. Então como é que você pode julgá-lo, sendo que desde que ele nasceu, aquilo era o que ele foi preparado a fazer? Percebe? Então somos ainda moldáveis, estamos em transformação. E essa transformação necessita uma desconstrução de nós mesmos. De nós mesmos, estou falando de milênios de vidas passadas. Então essa é uma desconstrução. Então por si só é impossível olhar para qualquer um encarnado e julgá-lo. Porque nós não sabemos as suas vidas passadas. Não sabemos qual cultura ele veio. Se você pegar um muçulmano que passou 2000 anos sobre as crenças de ter várias esposas, ele vai reencarnar aqui e vai ser Mr. K. Entendeu? Não vai ser a essência dele. E por que as mulheres aceitam? Porque as mulheres aceitavam também nas castas das vidas passadas. E por que os homens aceitam? Porque também aceitavam sobre as crenças da vida passada. E essa ruptura, essa desconstrução, ela é traumática. E a tecnologia da informação tem um papel primordial. Porque hoje você faz, todo mundo sabe. Você faz, todo mundo sabe. Você faz, todo mundo sabe. E vai criando uma vergonha. Vai criando um temor. Aí por temor, por medo, você inibe os seus atos. E se você fizer isso por longo tempo, tudo isso vai ficar no passado. Aí vai chegar um tempo que você vai estar mais pronto para enfrentar uma vida. O espírito muito evoluído, conforme você vai evoluindo espiritualmente, você não tem
mulheres. Ou seja, as mulheres circulassem sempre eram apedrejadas e os homens eram ovacionados por serem varões e as mulheres por serem prostitutas. Então, você está dizendo que existia um amparo da igreja, por quê? Porque era muito mais fácil amparar quem era considerado pela sociedade o centro da casa, que eram os homens, do que aquela pessoa que começou a votar agora no tempo, começou a ter liberdade. O tempo que eu falo é mais recente. Então, existia, sempre existiu, mas sempre existiu, você percebe que as mulheres eram apedrejadas se tivessem a traição dentro de si. E os homens, infelizmente, eles batiam palma, olha, ele ia os cabarés, né, os lugares, certo? Então, isso, como você falou, se aplica a esses costumes que você havia falado antes, de que não era crime antes. Os homens tinham que mostrar serem capazes, né, de sustentar 10 mulheres, ou ter relacionamento com 10 mulheres, sem ser apedrejados. Olha que interessante o que você narra, e vou tentar fazer um resumo da própria história nossa, da humanidade, para que possamos enquadrar. Há 12 mil anos atrás, o Império Egípcio, a monarquia egípcia, o povo egípcio, dotado de muita tecnologia e muito conhecimento, porque eram espíritos extraterrenos, começaram a subir a costa do mar e chegar na Europa. Chegaram na Europa, encontraram tribos que se degladiavam entre si. Então, a tribo de 12 mil anos atrás, eram tribos, não eram cidades, não eram perto nem 1% do que era o Egito já. Lembrando que o Egito é na África, okay? Só para que vocês possam ver onde estava o epicentro do mundo em termos de cultura, em termos de intelectual, de ciência, de tecnologia da época, no coração da África. Então, o egípcio subiu para a Europa e para a Ásia e encontrou tribos frágeis demais. Como que era uma tribo? Nós tínhamos os filhos homens, treinávamos eles para a guerra. Para a guerra para quê? Víamos uma outra tribo lá e víamos igual cachorro no frango assado. Porque os animais eram robustos, era difícil matar um animal. Eram grandes, muito maiores do que são hoje. Então, era mais difícil você matar um animal. Normalmente você comia carne quando o animal morria. Você não caçava, você não tinha armas, você não tinha... lapidávamos pedra. Aí imagina você com um leão, que era 3 vezes maior que você, e uma pedrinha na mão. Então, era uma outra época. Caçávamos animais menores. Então, criamos uma cultura de 15, 20, 30 mil anos atrás, de que a tribo rival era o nosso alimento. Então, nós invadíamos uma tribo, quando tínhamos um número maior, invadíamos a tribo, matávamos os homens, comíamos e armazenávamos a carne dos homens e trazíamos a mulher. O que acontece se uma tribo invadisse 5 tribos e fosse vitoriosa? Tinha um monte de... para poucos homens. Como que você aumenta os seus soldados? Procriando. Então, o mesmo homem tinha que procriar com várias mulheres. Entenderam isso? Relação tempo e espaço? 12 mil anos. Quando o povo egípcio chegou lá, essas tribos eram primitivas. Elas lutavam com pedras e os egípcios tinham lanças, tinham aço, tinham ferro, tinham cobre, tinham ouro, tinham prata, domínio total de todos os minérios, de todos os ferrosos da terra. Eles invadiam, matavam os homens mais ásperos, mas eles queriam homens para escravo. Eles não matavam os homens. Então eles traziam todas as mulheres, todos os homens e principalmente os homens mais jovens. Matavam os mais aguerridos e traziam as crianças. E levavam tudo para o Egito para serem escravos. Todo mundo entendeu? Aqui. O que vocês acham no Egito de 12 mil anos atrás? Eu chegava numa tribo, onde os espólios de guerra já era de 5 tribos, apenas mulheres. Poucos soldados. O povo egípcio matava os soldados, pegavam as crianças, adolescentes e as mulheres. Quanto que tinha de mulher nesse Egito?
O povo egípcio precisava de escravos. O que o faraó mandou ordenar? Procria. Procriação. Eu preciso de espólios, eu preciso de novos escravos. Então, dava-se a um homem o direito de 10, 20, 30 mulheres, porque tinha muito mais mulher. Aí uma mulher começou a brigar com a outra. O que o faraó fez? Mulher não tem vez. Mulher que se revoltava era morta. 12.000 anos atrás. Estão acompanhando a linha da história? 12.000 anos atrás. Passou-se, chegamos em Moisés. Moisés está há 1450 anos. Correto? De 12.000 anos para 1450 anos são quase 11.000 anos. São 11.000 anos aonde o faraó ordenou que as mulheres só tinham uma função: gerar filhos homens para serem escravos de suas audaciosas guerras e de seus palácios. Conseguiram entender? Aí vem Moisés. Ele liberta 500.000 hebreus e vai para a terra e lá faz o povo hebreu. Homens e mulheres. Esses homens que ele libertou eram homens santos de uma mulher só? Só que o que aconteceu? Na fuga do Egito, quem fugiu? Homem ou mulher? O homem, ele é mais forte, ele consegue correr, ele conseguiu fugir. A mulher, por ser mais frágil, não veio na mesma quantidade. Então, o povo hebreu estava no harém, em termos de sexualidade. A hora que foi seguir Moisés, ficou na escassez, porque não tinha mulher o suficiente para os homens que seguiram Moisés. Isso foi um problema muito grande para Moisés, muito grande mesmo, ao qual, faltando o sexo feminino, os homens começaram a cobiçar as outras mulheres. Qual que foi a ideia de Moisés? A lei da lapidação. A culpa do adultério do homem é da mulher. Por quê? Se eu tenho uma mulher e tenho muitos homens, se essa mulher mostrar a canela, eles vão devorar ela. Então, a culpa do adultério do outro homem é da mulher. E Moisés liberou isso está escrito no Antigo Testamento. Delegou-se uma roupa própria para a mulher chamada de burca. Cobre-se o corpo inteiro. Para quê? Para que ela não fosse joguete de interesse da quantidade de homens da tribo de Moisés. Entendeu? Essa disparidade de homens e mulheres do povo hebreu durou muito tempo. Por isso que veio no povo hebreu a culpa da mulher do adultério. E quando a mulher, mesmo usando burca, adulterava, aí ela era apedrejada, porque já falta a mulher e ela é obrigada a usar burca e ela mostrou a canela e o outro homem a estuprou, a culpa é dela. Quem morria era ela, não era o homem. E não é morte, não é uma pena de morte, chama-se processo lapidatório. Quando mergulhamos no Antigo Testamento, vamos encontrar muito isso, lapidatório. O que é o processo lapidatório? Você pega uma pedra, pega outra pedra e começa a bater uma na outra. Uma vai ficar afiada e a outra vai quebrar. Correto? Então, a mulher que cometeu o adultério, às vezes nem cometeu. Ela só mostrou a canela. E ela foi estuprada. É colocada em praça pública, coloca os anciões em volta dela, que são os homens mais velhos, em torno dos homens de meia idade e em torno dos jovens. O processo é assim: se Deus a perdoou, ela vai resistir até o jovem. Cada homem pega uma pedra e lapida como se ela fosse uma pedra. Se a pedra que ela for forte, é porque Deus quer viva. Imagine. Então, Moisés começou essa cultura porque ele precisava combater aquele ato atrás. Percebe? Ao qual o povo egípcio deu continuidade, que deu origem ao Alcorão, que deu origem ao povo muçulmano. Tem um monte de mulher, poucos homens. Então eu permito o casamento de um homem com muitas mulheres.
Porque se não tivesse o casamento de um homem com várias mulheres, não tinha nascimento. Se não tem nascimento, não tem exército. Entendeu? Todos nós, em determinado momento da história, estivemos sob o guarda-chuva cultural de algo e passamos sobre os delitos e as leis dos homens, assim como é hoje. Se você infringir uma lei civil ou criminal no Brasil, você vai pagar por ela, porque é uma lei civil e criminal. Não tem nada a ver com a lei espiritual. Assim como era naquele tempo também. Então, muito do que vivemos hoje é herança daquilo que vivemos lá atrás. Como que se resolve hoje? Internet. Taca tudo na internet e você se resolve. Entendeu? Naquela época não tinha para ver quem você muito reclamar. É tão fato que, desde esse período de guerra só traz desequilíbrio entre os sexos. Desde aquele tempo até a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, há uma ruptura. Hoje no mundo são 7 mulheres para cada homem. Então, se você tivesse a máxima de querer povoar o mundo, teria que ter um homem e 7 esposas, que é a crença do muçulmano. Por quê? Quanto mais filhos, mais soldados. Mas não vivemos mais em guerra. E é por isso que as famílias estão diminuindo. Porque não estamos mais dando vida a soldados. Estamos dando vida a seres humanos. É uma mudança radical. É uma mudança intrínseca da nossa origem. Cristo tentou mudar isso quando foi viu a mulher ser apedrejada. Sim? Quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada, chamaram Jesus. Por quê? Em toda a trajetória de Jesus, tentaram jogar ele contra Moisés. Porque ele estava no povo hebreu, ele era hebreu, ele estava sobre a herança hebraica. Mas ele não precisava falar nada, porque ele sempre usou a lei do amor. Qual a lei do amor a chamar você à tona? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só faz isso quem tem amor. Porque é muito mais fácil você falar apedreja, não apedreja, eu vou apedrejar junto. Você colocar o outro a pensar é um ato de amor. Então ele não fez amor apenas com a mulher. Ele deu oportunidade de todos que ali estavam sentir o amor. E era Jesus. Se fôssemos nós iríamos ser apedrejados juntos. Mas era Jesus, é diferente um pouquinho. Só um pouquinho. Então, cultura. Nós vivemos sobre a nossa cultura. E não somos condenados ou criminalizados quando estamos na cultura. Mas os tempos são novos. E a internet tem um papel muito grande em jogar luz, holofote a essas pessoas que teimosamente continuam cometendo os atos de 12 mil anos. Por medo, por clausura, por qualquer coisa, nós precisamos dominar as nossas próprias vidas. Seja ela por medo, por hora, porque se não aprendemos a amar ainda, vamos ter medo. Mas façamos algo diferente. Desencarnemos diferentes. Percebe? Quando você fala da iluminação que a pessoa não vai sentir essa necessidade, significa que se a pessoa não sentir essa necessidade do relacionamento, vai acabar a procriação. Porque você não precisa procriar iluminados. Iluminação é a ausência do corpo. Porque vocês podem falar, no mundo de iluminação, este corpo meu aqui vai ter luz, radiante, neon, coisa mais líquida, ofuscar. Você não tem corpo, você não tem matéria. Se você é abstraído da sua matéria biológica, você não tem sexo. Se você não tem sexo, porque você tem um companheiro. Você é alheio à sexualidade, porque a sexualidade é um ato do mundo de provas, expiações e regeneração. Até chegarmos à iluminação. Não, mas antes da iluminação tem outro planeta? Regeneração é o próximo. E vamos precisar da procriação. Aí depois da iluminação nós abstraímos a matéria e somos luz. E ali ainda passamos a trabalhar a mente, a focar nas missões para expurgar os nossos delitos antigos, primitivos. E então chegamos no mundo divino. Aí chegamos lá no mundo divino. Oh, que lindo, é o paraíso. O que eu faço aqui? Volta para o primitivo para ajudar as pessoas que estão lá. Aí a gente volta para trabalhando. A nossa missão é chegar lá no divino,
e falaram assim, cadê aqueles que eu amo? Ah, tá um cunhadinho aqui, cunhadinho lá, um cunhadinho lá. E agora? Vai lá ajudar. Aí você não vê. Ok? Assim como Jesus fez. Jesus veio à Terra nos auxiliar. Primeiro precisamos separar família. Porque quando mensuramos a família terrena, ela é apenas uma fração pequenina do que é a família espiritual. Eu posso narrar para melhor entender. Na sua jornada, desde que você nasceu, se você criar um círculo em volta da sua família, não passará de 30 pessoas. Correto? Pais, tios, tias, amigos, parentes mais próximos, aquele que você, durante toda a tua jornada, criou laço afetivo. Não passa de 30. Então seria muito pequeno acreditar que esses 30 só me amam ou eu amo apenas esses 30. Isso é contraditório, porque tem pessoas que têm 30 familiares e amam só uns 2, 3. Então ficaria mais estreito esse funil. Então, digamos assim, que numa vida plena, de 0 a 100 anos, você amou 5 pessoas, e essas pessoas amaram você verdadeiramente. Delimitaria apenas essas 5 pessoas ao amor verdadeiro? Como temos várias vidas e múltiplas delas, amamos 5 pessoas. Se somarmos todas as vidas, vamos ter uma família espiritual, de algo em torno de um espírito cativante, um espírito bondoso que marcou a sua jornada. Tem algo em torno de uns 100, 150 mil espíritos que amam, e assim mutuamente. Um espírito mais trevoso, que fica muito em guerra, que isso, aquilo, vai ter ali algo em torno de uns 10, 15 mil espíritos. Então, o espírito mais perverso, mais tirano, também vai ter uma família espiritual. Só que essa quantidade de espíritos que se amam mutuamente, elas estão nas jornadas individuais. Ora encarnado, ora desencarnado, ora transitórios em planetas menores, maiores, e assim vai. Então, devemos separar sempre a família biológica da família espiritual. Quando caímos para a família espiritual, nós somos assistidos desde o momento da concepção. Quando há a concepção, que há a população do nosso espírito no útero materno, somos assistidos pela nossa família espiritual. E essa família espiritual, ela reza, ela ora, ela vibra junto, ela quer a tua conquista, ela quer o teu progresso. É a família espiritual. E aí temos a família biológica. Quando mergulhamos na família biológica, aqueles que nos antecederam parte para a pátria espiritual, eles não estão só. Eles, tendo amor verdadeiro, eles vão encontrar a tua família espiritual. Então ele vai ser apenas mais um naquela grande falange de espíritos que te amam. Então, por si só, é inverídico eu falar, não, só minha mãe me ama e ela morreu. Não. Além do espírito de tua mãe, há outros dezenas de espíritos que você desconhece porque está encarnado, mas que ao desencarnar você olhará e abraçará com tanta felicidade como se fosse um viajante que se alongou na viagem e se reencontrou. Tamanha alegria do reencontro. Então é preciso ter essa ciência. Todos os encarnados, além daqueles que amaram em vida, tem muitos espíritos das vidas passadas que o amam, que querem o seu bem, que lutam por você. Eles te protegem até o momento do livre-arbítrio. Por que eu falo isso? Porque não adianta o Espírito te amar e querer que você não passe por dificuldades, sendo que as suas escolhas em vida inevitavelmente vão te levar para as dificuldades. Você escolhe pelo livre-arbítrio. O Espírito não pode mudar sua decisão. Somos seres individuais dotados da livre escolha. E as nossas escolhas nos levam para lá ou nos levam para cá. Quando esses aparentes biológicos que se foram, ou essa família espiritual, ela está temerosa pelos caminhos que nós estamos traçando, elas oram.
elas ficam em vigília, elas estão perto de nós. Elas são aquelas vozes sussurrando em nosso ouvido, falando assim: ei, está vendo para onde você está indo? E você fala assim: eu posso, eu vou por aqui mesmo. Não podemos fazer muito mais do que sussurrar em vossos ouvidos para alertá-los das suas escolhas. Nós não podemos escolher por vocês. Nem nós, nem os espíritos que vos mais amais. Não há uma interferência, há uma comunicação. E não precisa de mediunidade. É aquela voz na nossa consciência que às vezes, ao seguir um caminho que não está tão bom, nós paramos, sentamos e falamos: será que eu estou no rumo certo? Será que eu estou fazendo certo de minha vida? Nós nos colocamos a questionar. Não somos nós questionando, são os espíritos que nos amam, sussurrando em nossos ouvidos, dizendo: ei, fique atento, o caminho que você está traçando não te vislumbra um destino bom. Mas são todos, inevitavelmente, todos os encarnados são família de uma vasta quantidade de espíritos que os assistem. E quando a situação está muito, muito perigosa, muito temerária, esses espíritos se agrupam e vão ao seu lado. Não para evitar com que você caia, mas para estar depois do precipício, para poder te erguer. Dizer assim: caístes porque trilhastes, levanta e se coloca a trilhar, e buscai não repetir os mesmos erros. E se você voltar nos ensinamentos de Jesus, quando ele curava as pessoas, fazia um milagre, é o que ele falava: mestre, o que faço eu agora? Buscai a sinagoga, falai o milagre, mas não apontai o santo. Não diga que fui eu. E pergunte para o clérigo o que ele fala para você fazer. Normalmente era matança de animais, oferendas, etc. E então, vale. Só que antes de ir, ele diz assim: vá e procure não errar novamente. Como a mulher adúltera. Alguém aqui está te julgando? Não, todos foram embora. Então vai e procurai não errar de novo. Da mesma forma que Jesus agiu, nós, espíritos, assistindo às vossas encarnações, agimos. Não os livramos dos precipícios, porque os precipícios estão, porque os teus passos os guiaram para o precipício. Nós estamos no percurso. Olha, tem um precipício, olha, tem um precipício. Você vai? Aí você cai. Aí a gente vai lá do outro lado, estende a mão e fala: vamos embora? E de novo. Se os teus passos guiarem para outro precipício, assim vamos. Vocês já tiveram a impressão que na vida carnada vocês erguem e caem? Erguem e caem? Erguem e caem? Não parece? Uma analogia tão simples. É porque nós caímos, os espíritos nos erguem, aí nós colocamos a trilhar. Aí a gente vai para cá, daqui a pouco a gente vai para o lado de novo. Aí a gente cai. O que importa não é a queda, o que importa é alongar. Porque se você caiu e o tempo, o espaço da sua próxima queda foi tempo grande, você está melhorando. Muito tensão. Percebe? Alonga-se o tempo dos precipícios, até que você passe décadas sem cair nas armadilhas de suas próprias escolhas. Então alonga. É que tem pessoas que parecem uma montanha russa na semana. Ela cai na mesma semana. Aí quando vamos ficando mais maduros na idade, vamos aprendendo, entendendo alguns mecanismos. Qual que é o mecanismo que aquele que tem mais idade tem? A história. Eu acho que eu já fui para cá e o destino não foi bom. Aí você vem para cá. Aí você cai de novo. Aí o acúmulo de ensinamentos faz com que você seja mais assertivo nas escolhas. Isso só a idade traz. Apesar de ter pessoas de 80 anos que continuam no looping. Mas isso é um número muito pequeno hoje. Mas essa é a ideia. Todos vós, irmãos encarnados, são assistidos por inúmeros espíritos, e não necessariamente os biológicos. Não necessariamente os seus pais, suas mães, aqueles tios que já se foram, ou até propriamente filhos que já partiram. Não se tratam desta família. Não é esta família que tem mais energia para cuidar de você. É a família espiritual, porque ela te quer bem de verdade.
Mesmo porque estar encarnado não é a certeza de estar com quem você ama, é a certeza de estar com quem você precisa estar. Entenderam essa frase? Estar encarnado não é a certeza de ter pais, mães, irmãos que amam-se mutuamente. É a certeza de ter quem você necessita ter para ser melhor. E para ser melhor, você precisa chorar, você precisa colocar a aguinha na boca, você precisa aturar, tolerar, porque o ápice é o amor, mas o amor sem tolerância não é amor. Então nasce, vamos tentar tolerar um outro. Muitas das vezes, nos encarnados que têm brigas ácidas com seus genitores, falam, mas eu não tolero meu pai, minha mãe, meu filho dá tanto trabalho, e às vezes, olhando a história passada, numa regressão, eu penso assim, muitas vezes até digo, dependendo do consulente, do irmão que esteja propriamente pronto para receber essa informação, eu digo, alegrem-se meus irmãos, pois não terão, nesta vida, nada indica que terão suas mãos banhadas em sangue. Porque nós olhamos a relação pais e filhos e vemos que na vida passada um matou o outro, tragédias abissais, nefastas, de mundos ainda que vivemos, e hoje nós vemos apenas brigas casuais, ódio, raiva, ira, cólera entre os pais, e a gente se felicita tanto porque não paira um no outro querendo matar um no outro, só às vezes querendo enforcar um pouquinho, mas nada que leve a óbito, mas isso é um progresso. Então, estar encarnado é a certeza de que seus pares não são propriamente o amor perfeito, mas é um amor possível. Se você fizer por onde, tolerando, respeitando, nessa escala evolutiva, moral, você chega ao amor. Ficou respondido a pergunta? E para os espíritos cuidarem dos encarnados, não precisa de canal mediúnico. A gente sussurra. Chega assim, conecta um fiozinho e sussurra. É igualzinho, eu falo para vocês, porque nós temos que buscar muito a bagagem cultural do Douglas para dar alguns exemplos. Eu lembro quando ele era mais novo, assistia Pica-Pau. Aí aparecia o diabinho, aí aparecia o anjinho. Então, trazendo isso para o espiritismo, esse diabinho é o teu obsessor. E esse anjinho é os espíritos de tua família espiritual. Aí o Pica-Pau, ora ia com o diabinho, ora ia com o anjinho. Ele não sempre ia com o anjinho, isso foi muito interessante, porque isso é realmente a verdade. Muitas vezes a gente opta por ir com o obsessor e não ir com o anjinho que sussurra em nossos ouvidos. Então, alegoricamente, o desenho é a forma mais precisa de mostrar a vocês o que é a relação encarnado e plano espiritual. Na hora da peripécia, aparece o diabinho e aparece o anjinho. Aí você escuta alguém, toma a sua decisão e vai. O desenho trata muito bem, porque toda vez que ele escuta o diabinho, ele acaba não se dando tão bem. E assim vai. Sim, vamos já terminar. De gêmeos siameses, por exemplo, que vem de uma encarnação, unidos, e aí a medicina resolve separá-los, certo? Sim. É cabível essa separação, ou é providencial essa separação, porque já está escrito para eles serem separados, ou o homem resolve separá-los por conta própria, digamos assim, muitos não acreditam na teoria de que são espíritos que devem, então, já que a ciência e a medicina podem ser separados, então vamos separá-los. Como que a espiritualidade vê isso? Os gêmeos siameses, eles existem desde que o mundo é mundo, desde os primeiros processos reencarnatórios. Vamos separá-los. Não, porque a ciência não tinha essa aptidão. E normalmente, ao nascer por crenças e culturas, essas crianças não eram mortas. Então, o fato de nascer ligados são dois espíritos muitas vezes algozes, que nasciam tão ligados intrinsecamente que ao nascerem e ver aquela má formação, sem consciência, sem cultura, sem qualquer forma de entendimento naquele tempo,
eles eram imediatamente mortos, assassinados. Eram assassinados. E mesmo que você tentasse dar vida ao crescer ligados e conectados, não se perdura, porque os órgãos falham, fraquejam. Então, este foi o método reencarnatório muito usado para espíritos algozes. E quando mergulhamos hoje, onde a ciência tem a tecnologia e a capacidade de fazer a separação, quando nasce são pouquíssimos, são casos raríssimos nos dias de hoje. Quando nascem, a ciência intervém. Mas é importante trazer um dado, que mesmo a ciência, no grau que ela está, de cada 10 cirurgias desta, apenas 30% sobrevivem. As outras, ou morre um, ou desencarna o outro. Apenas um sobrevive. E em uma porcentagem de mais 30, talvez, desencarna os dois. Então, 30 desencarna os dois, 30 sobrevive os dois e 40% morre um dos. Então, é um dado da ciência, mas são muitos poucos nascimentos nos dias de hoje. Era mais comum no passado, na época das tribos, na época que vivíamos em pé de guerra de fato. Hoje vivemos tempos de paz, hoje não somos mais primitivos, não somos mais como antigamente, já somos probatórios e expiatórios, não precisamos mais desse tipo de enlaces biológicos tão fartos para podermos nos reajustar com os nossos algozes. É muito pouco o número de nascimentos assim, e ao passar do tempo será menos ainda. E a ciência do homem presta essa solidariedade a esses irmãos reencarnados para tentar reaver os débitos do passado, porque muitos foram os médicos da ciência do passado que, ao perceber este tipo de nascimento, já matavam sem a mãe saber, se tornando assassinos. E agora ele tenta salvar. E agora, por karma, pela espada que feriu será ferido, vieram com a ciência, com a capacidade cognitiva e as aptidões motoras para tecer essas cirurgias, para resgatar os débitos de si mesmos, não dos que estão nascendo. Conseguiram entender? Mesmo que não sejam vitoriosos, né? Mesmo que não Só haja... que no momento, aquela decisão de Então, os ajudar, resgates, você está mais ligado ao campo da medicina, da forma de resgate dos médicos da ciência do passado, que assassinavam essas crianças ao se deparar com esses nascimentos, assim como dos pais também, que no passado, ao receber este tipo de reencarnação, sacrificavam-nos por causa dessa formação. Então é apenas um resgate, e nesta vida separando, dando alento, mesmo que por pouco tempo de espaço, porque um espírito tem um tempo de espaço a se viver nessas condições. Não seria no caso da medicina separar e ser a causadora da morte de um dos dois, sem que houvesse necessidade, que poderiam ter uma maior longevidade se estivessem juntos? A própria ciência relata que, dependendo do grau, eles não separam. Eles estudam, analisam todos os fatos. Mas, na probabilidade, ainda assim, a cirurgia é o melhor caminho, porque, quando bem sucedida, traz maior longevidade. E como é um resgate kármico, no passado morriam os dois por suas mãos. Se você tem a possibilidade de salvar um, já é 50%. Então já é uma melhora. É um resgate de si mesmo. de salvar um ali na cirurgia, da capacidade médica, né? Você Sim. pode escapar um instrumento, ou Deus que já direciona a espiritualidade, esse fica e o outro vai. Não existe acaso. Né? Porque você fala que nada, nenhuma folha cai sem. Não existe acaso. Não existindo acaso, todos os atos é obra divina, para que cada irmão encarnado possa resgatar os seus débitos que pela espada feriu, pela espada será ferido. Podemos resgatar os débitos pela espada por amor ou pela dor, quando assumimos o papel da medicina para ajudar a humanidade no resgate das enfermidades de um todo. Significa que somos templários gravíssimos de vidas passadas, ao qual na alcunha de zeladores, de doutores da ciência ou da cura, no passado fizemos errado. Então, procuramos muito mais as coisas materiais propriamente do que as coisas espirituais e aumentamos os nossos débitos. Então, os doutores da ciência, da medicina de hoje, são altamente endividados com
a maioria dos irmãos encarnados. E a medicina é a oportunidade ímpar para o resgate em massa daqueles que estão metidos no sistema de saúde. Desde os enfermeiros, aos médicos, aos curandeiros, a qualquer que seja a forma que se propõe a ajudar a humanidade no que tange a cura da carne, da matéria. Ok? Mas não há acaso. Não vive e morre se assim Deus não tiver um propósito maior. E até nessa gestação e nesse tempo de vida unido, pode ter a decisão de qual fica pelo como passou tudo aquilo, aceitou o Espírito, né? Sim, a abnegação no processo de unção, da criação Um do feto. revolta, o outro com aceitação, o outro com aceitação fica. Há gêmeos em úteros que, por sua revolta, enforcam o outro irmão com cordão umbilical. É a revolta de um espírito. E o caso do gêmeo parasita? Precisamos de mais tempo. Podemos levar isso para uma outra. Isso é bem complicado. Não seria complicado, seria um tempo que não os temos. Para explicar, para todos entenderem, precisávamos de uma meia hora mais ou menos. Um caso de siamesas, muito famoso agora. Uma casou e a outra não. Aí a outra ficou de vela. Você imaginou uma situação? Esse eu não preciso de muito para responder. Mesmo sendo gêmeos, são espíritos. Normalmente se unem no ventre não espíritos afins, espíritos retratários. Então é muito mais. É que assim, acreditamos que os gêmeos, siameses ou não, são almas gêmeas. Repito, nascer não é a certeza de termos nossos pares, redutos próximos, aqueles que nos amamos, mas sim a certeza de ter aquilo que necessitamos. Certo? Então, irmãos gêmeos não garante que são afins. Então, não tem uma relação ou outra. A porcentagem de irmãos que se amam. Vocês acreditam que todos os irmãos se amam? Numa porcentagem. Vamos ver se vocês são cristãos. 30% se amam? 70%? Vamos fazer então nessa sua porcentagem. Digamos assim, 30% se amam, 50% se tolera e 20% se odeia? Não, acho que se odeia com 70. Radical. 70. Família 20% ativa. e 20% Nós precisamos enquadrar a tolerância. tá. Temos que ter os irmãos que se toleram, porque receberam amor, receberam oportunidade, tem um grau de esquecimento. Então temos que enquadrar. Vou trazer um número mais aproximado, para que vocês possam entender. Quando define-se uma família espiritual para reencarnar, não é permitido uma porcentagem tão baixa de 30% sem amor. Precisa de mais. Porque se você tem uma porcentagem de 30%, os irmãos se matam. Então é preciso ter uma porcentagem um pouquinho maior, porque senão eles se matam. Então é preciso unir espíritos que se amam pelo menos 50%. Então é necessário. Abaixo disso os irmãos se matam. Por isso que tem irmãos que matam uns aos outros, porque essa porcentagem não foi bem dividida. Então 50% se amam, 30% tolera, 10% tem aversão e 10% ódio. Então é muito comum, em 10% dos casos, a cada 10 conjecturas de irmãos, um odiar o outro. Ter ódio a ódio. Okay? Assim como essa mesma porcentagem de ódio aos pais. Há pais que odeiam o filho. 1 em cada 10. 5 em cada 10 amam os seus filhos. 3 em cada 10 toleram os seus filhos. 2 em cada 10, 1 em cada 10 de novo,
Tá nem aí pro filho. E quando um pai e uma mãe têm vários filhos? Esse eu amo, esse aqui eu tolero, esse aqui eu deixo pra lá. Então, quanto mais filhos, mais você se encaixa. Ok? Felizes são os pais que recebem em seu ventre filhos que eles amam. Mas quando uma família recebe em seu ventre filhos que eles amam iguais, os filhos não se amam em si. Porque estar encarnado é a certeza de que você precisa ter o que você necessita, não o amor. Porque o amor vai ser construído. Então, quando um pai ama todos os seus filhos por igual, os filhos em si têm muita aversão. Entendeu? Mas é sempre nessa escala. Não é tão radical quanto você imagina, porque senão não tinha mais nem família, cada um se matava. Ah, Eu mas... não tenho família, então eu imagina. Eu não estava tão errado, eu estava tão fora do contexto. Ok? Vamos encerrar. Os passistas de pé. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que estamos aqui porque Deus nos uniu. É Ele que nos quer aqui. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face nesses dias, saiba que Deus preparou o sol que virá pela manhã para esquecer magistralmente o seu rosto e assim enxugar as suas lágrimas. E na concepção de teu corpo ordenou o Pai que quando chorar pelas lágrimas de dor, possa o seu corpo eliminar os excessos de sais minerais que possa ser nocivo ao seu corpo. É nesses mínimos detalhes, nestas mínimas formas, que Deus nos mostra como Ele nos ama. É na perfeição de nossa criação, é na perfeição da concepção deste corpo biológico que revestes a vossa alma, que mostra o Pai, quando você tiver em noites traiçoeiras, Ele sussurrará dentro de você: não temas, meu filho, porque eu estou contigo e você está em mim. Eu estarei contigo, mesmo que no abismo esteja a tua alma. E se no céu estiver tua alma, ali também eu te amarei. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na própria oração que Cristo nos ensinara, se encerram os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra
dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Pode acender as luzes. Desejo a todos nós por regressar ao